senhor falasse que a situação fiscal do Brasil é calamitosa, mas eu acho que alguns passos aconteceram para que a gente chegasse nesse ponto. E, de fato, a gente precisa entender um pouco melhor o que a gente pode defender nesse ano eleitoral e como a gente interpretar adequadamente quando se fala em números, né, tributários. Eu estava comentando com ele que tinha uma propaganda bastante interessante na TV que falava assim: o problema não são os postos, mas os impostos. Bom, eu estou nome Expedito Veloso, eu aposentei do banco em janeiro do ano passado, dia 9 de janeiro, então 1 ano e 4 meses. Aí quem perguntou o que eu estou fazendo hoje, eu disse que eu sou ativista sociocultural. Toda essa discussão sobre a reforma tributária, ela é muito complexa, difícil de ser implantada, porque são muitos interesses envolvidos, e essa complexidade é que dificulta as iniciativas que são tomadas, ou que foram tomadas no sentido de blindar o país contra a situação físico-tributária atual, que é uma situação ruim. Nós temos uma complexidade tributária enorme, são mais de 40 tributos, entre impostos, contribuições e taxas. Isso gera um custo enorme nas empresas, a estrutura contábil das empresas ela é complexa, porque tem que ter um entendimento claro dos diversos tributos que incidem sobre essas atividades, portanto, ela tem um custo operacional decorrente dessa observância grande, abre espaço para muita sonegação, porque à medida que a legislação é muito complexa, você permite interpretações distintas, portanto, interpretações distintas gera sempre aquilo que no Banco do Brasil a gente escuta muito como otimização fiscal-tributária, porque na verdade otimizar os tributos é buscar o pagamento do mínimo de tributos possíveis, portanto, há essa tentativa das empresas em reduzir a contribuição tributária. Recentemente o Itaú teve aí um perdão de mais de 20 bilhões, e aquilo, os 20 bilhões foram perdoados, grosso modo decorreram de tributos que ele deixou de recolher por uma questão interpretativa. Principalmente no caso do Itaú, decorreu a aquisição de vários bancos estaduais, do Banesp, do BEI, de Minas Gerais, mas qual que o Itaú comprou? Hein? O BEG. Então o Itaú comprou um monte de banco, tinha crédito tributário, então tinha uma questão interpretativa e ele não recolheu os tributos e foi para a Receita Federal, e agora o governo plantão conseguiu perdoar esses tributos que eram claramente devidos. Em relação à questão econômica, eu queria chamar a atenção para a importância da reforma, à medida que ela potencializa o crescimento do PIB brasileiro. A estimativa deste projeto, aí eu queria já abrir um parênteses. Eu estou fazendo uma apresentação baseada numa proposta que foi apresentada ao Congresso Nacional no governo Lula, pelo ministro Guido Mantega. Então, nós vamos trazer aqui os dados, principalmente, nós obtivemos a partir desse estudo que foi feito pelo Ministério da Fazenda em 2013, se eu não me engano. Bom, eu vou fazer uma apresentação como economista e não como contador. Eu queria chamar a atenção nesse aspecto, porque provavelmente aqui nós temos na plateia contadores, então tem algumas questões conceituais de contabilidade que eu posso tropeçar nelas aqui. Tá? Então, assim, a abordagem é uma abordagem macroeconômica, portanto, alguns aspectos relacionados a conceitos contábeis, eu posso não ter o rigor conceitual que vocês gostariam que eu tivesse. Bom, eu estou trazendo uma apresentação bem ampla e eu queria começar a apresentação fazendo algumas considerações sobre a reforma tributária. Primeiro, que é uma reforma constitucional e que exige um amplo debate. Aí nós estamos falando da interferência dos estados, municípios, empresários e trabalhadores. Dos estados, porque o coração da reforma tributária, no que se refere à questão estadual, é a revisão do ICMS. Nós temos 27 legislações de ICMS no país. Aliás, eu estou vendo até um companheiro da COGER.
Temos 27 legislações distintas e isso gera uma complexidade enorme do ponto de vista das empresas. E vocês vão perceber mais à frente que uma das propostas que está na reforma tributária é criar um novo ICMS que seja o ICMS comum a todos os estados brasileiros. Então não é possível fazer isso sem incluir os estados no debate, à medida que essa reforma ela pode gerar ganhos ou perdas financeiras dos estados. Vocês vão ver que a proposta ela cria um mecanismo de compensação, mas os estados são fortemente afetados. Os municípios, de certa forma, são afetados. Os empresários, eu diria que no olhar que eu fiz da proposta do Mantega, são os que mais se beneficiam da reforma proposta, à medida que cria uma série de reduções e cria principalmente a redução de tempo na utilização de créditos tributários, que é fundamental para a empresa. Às vezes a empresa tem um crédito tributário, ela fica com esse crédito durante 30, 40 meses, enquanto ela está com TIP de banco. Logo, ela está custeando esse crédito, pagando juros bancários. Então, as empresas, num aspecto, ela tem uma vantagem muito grande nesse sentido. Os trabalhadores, de alguma forma, eles são beneficiados positivamente ou negativamente, dependendo das concepções e dos elementos que eu vou trazer aqui no debate. É importante que fique claro que a ideia dessa mudança é que se busque uma tributação mais racional e que sustente o desenvolvimento econômico de médio e longo prazo do país. Nessa simulação, e segundo o Ministério da Fazenda, essa reforma permitiria um crescimento adicional do PIB em torno de 0,5% ao ano. E é importante chamar a atenção que essa reforma é uma proposta de reforma e cada economista, cada governo poderia estar trazendo uma proposta de reforma totalmente diferente da que eu estou trazendo aqui, que é baseada na proposta do Mantega. Bom, o destaque que eu faria é que, primeiro, a reforma da Previdência é apenas uma das reformas que o país está demandando. Eu diria que a reforma política é a mais importante, em que nós temos tido muita dificuldade em implementá-la, até porque alguns setores da sociedade não têm nenhum interesse em elevar o grau de qualidade da política brasileira. Eu uso uma expressão de que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Muitas reformas elas são inviáveis se não ocorrer a reforma política antes, mas é importante que a gente lembre da reforma trabalhista que foi feita por medida provisória. Portanto, é essencial que a gente revisite a reforma que foi feita recentemente e que tira um conjunto enorme de direitos dos trabalhadores, que enfraquece os sindicatos e que, ao mesmo tempo, permite a arbitrariedade muito forte do ponto de vista dos empresários. A reforma da Previdência é fundamental para o país. Não é essa reforma que está aí, mas a gente sabe que a expectativa de vida dos brasileiros cresce a cada ano. A gente sabe que a medicina e os procedimentos médicos, eles evoluem numa velocidade bastante significativa e isso naturalmente eleva a expectativa de vida e, consequentemente, é natural que o país reveja o seu projeto de pagamentos pós-trabalho. Que não é a proposta do Temer, que sacrifica ainda mais o setor mais sacrificado da população. A pirâmide etária brasileira, acho que ninguém aqui é da área de atuária, mas a pirâmide etária brasileira, ela é quase uma pirâmide, ela está projetada para ser uma pirâmide invertida em 2050. Ela, ao invés de ser uma pirâmide com a ponta para cima, ela vai ser uma pirâmide, não tem uma ponta, mas a base da pirâmide vai ser bem mais estreita do que o cume. Por quê? Porque a expectativa de vida tem aumentado significativamente, e se o modelo de sustentação financeira da Previdência é quem está na ativa sustentando quem está aposentado, à medida que a base da pirâmide se estreita em relação ao cume, a gente percebe que alguma solução vai ter que ser buscada. Então, em decorrência desses aspectos, é importante chamar a atenção para a perspectiva de reformas da Previdência sucessivas e que tenha coerência nos próximos anos. Outra reforma importante são as reformas microeconômicas. Muitas delas foram feitas no governo Lula, mas ainda tem um conjunto de reformas
relacionado aos modelos de sociedade e a contratos que são importantes para que o país tome o rumo do crescimento acelerado. E aí tem alguns que defendem uma revisão completa do Código Comercial e tem alguns que defendem algumas mudanças pontuais no Código Comercial que poderiam estar focados principalmente na questão do tipo de empresa que o país organiza e nos contratos que são estabelecidos entre empresas e cidadão e entre as próprias empresas. Então essas são as reformas que eu diria que são das mais importantes no momento, juntamente com a reforma tributária. Bom, qual que é o grande problema do sistema tributário brasileiro? Primeiro, é um sistema complexo, a gente vai pontuar diversos aspectos dessa questão relacionada à complexidade do sistema tributário, do quantitativo de tributos. É um sistema tributário que promove a cumulatividade dos impostos, ou seja, há uma incidência de imposto sobre imposto. Você tem um problema sério em relação ao sistema tributário brasileiro, que eleva o custo de investimentos. Como eu coloquei inicialmente, você tem um problema que os créditos tributários são utilizados num prazo muito longo e as empresas precisam financiar isso muitas vezes com empréstimos em banco. Um problema muito sério, que é a questão da guerra fiscal associada ao ICMS, e este é um ponto que eu vou aprofundar um pouco mais com vocês, que é um ponto que eu conheço um pouco mais de profundidade, porque a legislação do Distrito Federal em relação a incentivo ao desenvolvimento econômico, eu coordenei a implementação dela em 2013, então a gente vivenciou muito esse problema da guerra fiscal. E o Distrito Federal é a unidade federativa que mais sofre com a guerra fiscal, e nós temos um problema de tributação excessiva em relação à folha de pagamento, e aí nós vamos pontuar quais são os pontos, ou quais são as questões que podem ser revisitadas para a gente melhorar a tributação sobre a folha de pagamento. Em relação ao que eu chamei de complexidade, é um quantitativo enorme de tributos, com 41 tributos, entre impostos, taxas, contribuições de melhoria, compulsórias e contribuições especiais. E nós temos uma estrutura complexa, onde muitos tributos incidem sobre a mesma base. Então você tem tributos indiretos sobre bens e serviços, são 6, e tributos sobre o resultado da empresa são 2. Quer dizer, essa seria uma reforma muito simples. Ao invés de ter contribuição sobre o lucro líquido, imposto de renda, incidindo sobre o resultado da empresa, nós poderíamos transformar os dois em um. Vocês vão perceber que a proposta que está sendo colocada, ela tem o intuito de fazer esse processo de simplificação também. Você tem alto custo do cumprimento das obrigações tributárias, e aí, tem nossa lista de contabilidade também. Qual é o seu nome? Cláudia. Hein? Cláudia. Cláudia, será Cláudia ainda? Então, Cláudia, o que eu estou chamando aqui de alto custo do cumprimento das obrigações tributárias, eu não sei como é o peso da estrutura da COGER em relação ao Banco do Brasil. Qual o tamanho dela em relação à DG, em relação ao banco como todo. Mas essa questão da complexidade tributária gera, de um modo geral, a necessidade de uma estrutura de pessoal grande para que haja a gestão físico-tributária de forma adequada. E aí tem essa observação que eu coloquei. O Brasil é campeão em tempo gasto com obrigações tributárias. Nós temos um problema de insegurança de contenciosos. Eu cito ali o caso do Itaú. Quer dizer, à medida que a legislação é complexa, ela gera insegurança e ao mesmo tempo promove situações que geram contencioso entre o arrecadador e a empresa. Portanto, nós precisamos clarificar e simplificar a legislação tributária para que haja menos possibilidade de contenciosos. Em relação à insegurança, eu abordaria principalmente a questão do ICMS, porque nós temos uma guerra fiscal instalada no país, onde praticamente todos os estados brasileiros praticam de alguma forma o que nós chamamos de guerra fiscal, mas existe a possibilidade de a qualquer momento o Supremo Tribunal Federal considerar aqueles benefícios ilegais e mandar o Estado cobrar das empresas aquilo que ele isentou em algum período. Então cria uma insegurança enorme para o empresário, portanto é ruim no país. E aí você tem um conjunto de impostos, só de tributos indiretos, eu citei aqui os mais relevantes. Nós temos aí o IPI, COFINS, PIS, CID.
esses 4 impostos, eles são facilmente aglutináveis para se criar uma tributação única em torno deles. Então, só ali você estaria transformando 4 tributos num único tributo. Em relação ao ICMS, o destaque que eu faria é a dispersão de legislação dos diversos estados em relação a esse tributo. E o ISS, ele é de no máximo, se eu não me engano, 5%, é isso? Ele é de no máximo 5%, e ele é um instrumento que cria uma confusão no país muito enorme, muito grande, à medida que você tem cidades brasileiras, ele é um tributo municipal, que virou o centro administrativo das grandes corporações nacionais. Se eu não me engano, Barueri é um desses casos. Então, a empresa tem a operação toda em Brasília, mas a sede administrativa ou a sede contábil é em Barueri, para que haja um benefício para o município na arrecadação desse tributo, já que Barueri concede descontos ou concede taxas muito baixas. Eu acho que lá, de um modo geral, 1%, né? De um modo geral, 1%. Podendo chegar assim. Em Brasília, a maior parte dos serviços, eles têm uma alíquota de 5%. Bom, em relação à cumulatividade, é a ideia do imposto incidido sobre o imposto, do efeito cascata. Então, isso aumenta o custo sobremaneira, principalmente dos investimentos das exportações, e ali é um problema que privilegia as importações, porque à medida que isso gera um custo adicional da empresa brasileira, faz com que na disputa de preço, as empresas de fora do país tenham maior condição de competitividade do que a empresa brasileira, portanto, privilegia as importações. E dificulta a transparência da incidência tributária, porque eu lembro que a Fiesp, se eu não me engano, ela começou a fazer um cálculo dos tributos que os brasileiros pagam. Aquele cálculo é um valor aproximado, claro, mas se nós quisermos, a partir de uma cesta de bens, identificar qual o valor do tributo que incide sobre essa cesta de bens, é muito difícil, por causa dessa cumulatividade e pela complexidade que é o sistema tributário brasileiro. Em relação aos custos sobre os investimentos, é importante destacar este item, primeiro, que eu chamei de prazo de apropriação dos créditos tributos em cima das aquisições de bens de capital. Mas a empresa compra uma máquina, a empresa monta um novo parque industrial e a apropriação do crédito tributário decorrente dessa apropriação, se for o PIS/COFINS, é de 24 meses, se for no ICMS, 48 meses. Imaginem vocês uma empresa endividada com um volume significativo de crédito tributário, tendo que pagar juros para sustentar esse crédito tributário, que pode ser utilizado apenas gradualmente nas condições que estão colocadas ali. Apropriação em 24 meses ou em 48 meses. Isso gera um custo financeiro que, segundo o Ministério da Fazenda, varia de 1 a 8,2%, dependendo de qual a linha de crédito que a empresa vai utilizar para sustentar esse crédito tributário. Se for a conta garantida, seria algo em torno de 7% ao ano. Se for capital de giro, 8,2% ao ano. E se for o recurso disponível em caixa, a gente pode associar isso ao chamado custo de oportunidade, daria algo em torno de 1%. Vai passar. Bom, em relação à folha de salários, que eu chamei de tributação excessiva da folha de salários, isso prejudica sobremaneira a competitividade brasileira e estimula a informalidade. A nova legislação trabalhista, juntamente com a lei da terceirização que foi criada, ela naturalmente vai fazer com que a relação entre capital e trabalho, vai fazer com que a relação entre empresa e empregado mude significativamente. Mas mesmo sem a mudança na legislação trabalhista, vale a pena destacar a existência da microempresa individual, que foi uma regulamentação criada, não sei exatamente o ano, mas que está em vigência, e isso tem feito com que muitas empresas, em decorrência da mudança na lei de terceirização, passem a contratar os trabalhadores como pessoa jurídica, que é o mercado os movimentos sindicais chamam de pejotização. Então, há um processo de pejotização muito grande na economia brasileira e que eu chamaria de informalidade
tem um peso excessivo para a empresa, reduz a nossa competitividade. O pior é que isso é um ciclo vicioso, porque a informalidade, considerando que o poder público às vezes tem uma exigência orçamentária significativa, faz com que ele tenha que elevar a cobrança daqueles que estão na formalidade para suprir aqueles que estão na informalidade. E ali eu coloco um número que é qual o conjunto de carga que as empresas suportam no dia a dia, em decorrência dessas contribuições, que varia de 34% a 40% em relação ao empregador e de 8% a 11% quando no olhar do empregado. Então, isso é muito significativo para o país. A guerra fiscal, ela é um mal que atrapalha muito o país, mas pelo fato do Brasil não ter um mecanismo ou um projeto de desenvolvimento regional organizado e centralizado no governo federal, essa guerra fiscal virou uma prática comum. E ali eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, um aspecto relacionado exclusivamente ao Distrito Federal, que é uma particularidade local, que é o fato do Ministério Público Federal de Brasília ser o único Ministério Público Federal do país que não é vinculado ao governo local. Então, o Ministério Público orçamentário. O Ministério Público do Estado de Goiás, o orçamento dele vem de recursos do governo do Estado de Goiás. O orçamento do Ministério Público Federal de Brasília vem do governo central. Isso tem um efeito muito negativo, porque toda vez que eu fui no governo Guilherme, eu fui secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e tive a oportunidade de sentar com representantes do Ministério Público algumas vezes. E eles diziam o seguinte: nós precisamos dar exemplo para o resto do país. Dar exemplo na visão do Ministério Público, e na minha interpretação toda situação que a gente achar que é inconstitucional, nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade. Então, todas as medidas de incentivo ao desenvolvimento econômico de Brasília eram encaminhadas ao Supremo com pedido de inconstitucionalidade. Mas o que a guerra fiscal é na essência? É o Estado reduzir o ICMS para trazer investimentos. Basicamente é o ponto mais importante da guerra fiscal. Aqui do lado a gente tem Anápolis. Anápolis hoje é uma potência industrial regional. Está muito bem localizado, fica ali próximo a rodovias importantes que conectam o Brasil inteiro, então é um hub logístico de importância enorme, e ao mesmo tempo o governo do Estado de Goiás criou uma série de facilidades para as empresas se instalarem ali. Muitas delas que provavelmente se instalariam aqui no Distrito Federal. E se nós tivéssemos trazido essas empresas para aqui, certamente o Ministério Público teria acionado o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal teria considerado inconstitucional o nosso subsídio. Diferentemente de Brasília, no Estado de Goiás, o Ministério Público chega a assinar um projeto de lei junto com o governo. Aqui eles não aceitam nem dialogar previamente. Depois eu vou falar daquele projeto ali, que é a legislação atual, um projeto de desenvolvimento chamado Ideias, e eu tive a oportunidade de coordenar a implantação dessa política de incentivo. Vocês vão ver que a gente usou uma artimanha totalmente para não ter possibilidade do Supremo considerar inconstitucional. Mesmo assim tem algum risco. Então o que é a guerra fiscal? Primeiro, é o Estado reduzindo o ICMS para atrair investimentos. Então se o ICMS é 17% e se eu cobro apenas 5%, eu estou gerando automaticamente um poder de competitividade dessa empresa em relação aos demais estados da federação de 12%, que é muito significativo, que é a margem de lucro da maior parte das empresas brasileiras. E é mais ou menos isso que Goiás faz. Só que o estado de Goiás, a gente costuma dizer que ele está muito bem. O setor privado está muito bem e o setor público está muito mal. Eu não sei se vocês ouviram o ministro da Fazenda outro dia informando que existem 4 estados brasileiros que não conseguem chegar ao final do ano sem problema fiscal seríssimo. Um deles é o estado de Goiás. Então, no estado de Goiás, as empresas privadas estão muito bem e o setor público começa a ter problema gravíssimo, e esse problema decorreu dessa política de incentivo ou da guerra fiscal
praticada pelo Estado de Goiás. A guerra fiscal também ela se dá quando um Estado ele tem uma alíquota de ICMS, mas ele diz, ó, para vender internamente a alíquota é 17, mas se você vender para outro Estado, a alíquota é 12. Ocorre. Isso é guerra fiscal no sentido sim. E no caso dos portos, principalmente, eu citei ali como exemplo, Porto de Vitória do Espírito Santo, tem algum capixaba aqui não, né? O Espírito Santo sempre teve uma arrecadação enorme no processo de importação de mercadorias. Só que isso gera uma desindustrialização do país. Eu compro um produto lá fora, onde eu consigo liberar este produto no Porto de Vitória com ICMS de 2%. Agora, o mesmo empresário brasileiro que produz aqui paga 17%. Ora, é essa alíquota. Então, o Estado do Espírito Santo, o que ele faz? O que ele fazia? Ele tinha um incentivo para que as empresas importassem utilizando a estrutura do Porto de Vitória, mas que prejudicava o país inteiro. Prejudicava o país inteiro. Porque se, vamos imaginar que a empresa seja de São Paulo. Em São Paulo tem o Porto de Santos. Ora, se eu importo pelo Porto de Vitória, eu vou pagar 2% de ICMS, mas vou ter um custo adicional, que é o transporte de Vitória para São Paulo. Eu pergunto para vocês, tem possibilidade do custo de transporte chegar a 15% do valor da mercadoria de Vitória para São Paulo? Não tem. Então, a diferença é tão grande que para qualquer ponto do país era interessante importar via Porto de Vitória. Então você tem os estados que reduzem o ICMS nos portos, incentivando a importação e prejudicando a indústria nacional. Bom, os estados não fazem isso porque eles são ruins por natureza, ou o governante tem responsabilidade. É porque no Brasil não tem um instrumento de desenvolvimento regional que dê condição para os estados mais pobres alcançar os estados mais ricos. Então, é importante, porque depois, quando eu vou falar da proposta, tem que ficar claro que o fim da guerra fiscal pressupõe que o governo central tem instrumento de desenvolvimento regional para suprir essa dificuldade dos estados mais pobres. Bom, lembrando que os estados mais ricos também praticam guerra fiscal hoje. Em relação ao IDEAS, eu queria chamar a atenção que é o incentivo ao desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, que é a legislação em vigor hoje no Distrito Federal. Quando nós fizemos esse projeto de lei, nós transformamos esse incentivo, essa redução do ICMS, num financiamento, para que o Supremo Tribunal Federal não considerasse que esse incentivo ele era inconstitucional. Então, como é que funciona, grosso modo, o incentivo no Brasil? Se um produto tem uma alíquota de ICMS, digamos, de 17%, o governo local diz, olha, na hora que você recolher o seu ICMS, eu vou fazer uma conta de trás para frente, de forma que você vai pagar só 5% do ICMS. Então, eu vou te dar uma loteamento de 12%. Mas na hora que você pagar, eu vou fazer um empréstimo para você, equivalente aos 12%. E vou fazer um contrato de crédito com você por 20 anos, sem juros, e com um processo que lá na frente isso vira ponto. Então tem toda uma artimanha contábil. Na verdade, o incentivo aqui é um financiamento do ICMS sem juros e a perder de vista. Esse foi o caminho que nós encontramos na época para que a gente pudesse ter uma política fiscal que incentive a vida de empresas daqui. Ela tinha foco principalmente na indústria farmacêutica. Se vocês forem lá no Polo JK, que é saindo para Valparaíso, vocês vão ver uma indústria enorme lá. São duas indústrias, uma de genérico e a Neoquímica, como é que é? União Química. Tem a União Química, tem uma outra lá por dentro que eu esqueci o nome. São duas. Elas vieram em decorrência. Aliás, elas iam para Anápolis, mas em decorrência dessa política elas deixaram de ir. Então, assim, parece absurdo, olha, mas peraí, eu estou dando 12% de incentivo, ou eu faço isso ou a empresa vai embora. Porque ali do lado, eles estão dando incentivo. Outro aspecto peculiar do Distrito Federal são os atacadões. A maioria das cidades aqui do entorno tem algum atacadão. Só que o atacadão, ele tem uma natureza tributária própria, com alíquotas menores,
Mas só que eles são constituídos lá como atacadores e funcionam como varejistas. É o atacarejo. Então é o seguinte, isso acaba com o comércio do Brasil. Então Brasília sofre muito no entorno, porque o governo de Goiás faz vista grossa a esses atacarejos e Brasília recebe uma carga de demanda por serviço público enorme, porque as cidades demandam muita estrutura de hospitais, principalmente do DF, e ao mesmo tempo não tem a contrapartida de arrecadação tributária, que aí o Estado de Goiás tira mais um pouquinho. Mas essa é a guerra fiscal, e assim o Brasil inteiro funciona. Bom, com relação à guerra fiscal, é ruim para o país, porque você tem riscos de o Supremo Tribunal Federal tomar decisões regulativas. Então, tem empresa aqui, por exemplo, a Ambev. A Ambev tem de incentivo fiscal no Distrito Federal, da sua instalação até hoje, 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Ela recebeu 2 bilhões ao longo destes anos que ela está aqui. Só que existe a possibilidade de, em um determinado momento, o Supremo chegar e falar: escuta, esse incentivo não é legal, cobra da Ambev esses 2 bilhões. Então, tem um aspecto de insegurança muito grande, e ainda tem algumas situações que eu coloquei ali como não aceitação do crédito tributário por outro Estado. Porque o problema é o seguinte: a empresa que vai lá no Espírito Santo, que importa pelo Espírito Santo, ela paga 2% de tributos, mas quando é que vocês acham que aparece o crédito tributário na contabilidade dela? Quando? É a alíquota cheia. Se a alíquota daquele serviço é 15, ela paga 2 e contabiliza com crédito de 15. Então, muitos estados, sabendo que há um processo inadequado que envolve essa ideia de guerra fiscal, eles não acatam, não aceitam o crédito de outros estados. Bom, ali eu coloquei o item que de alguma forma eu falei, favorece a importação em detrimento da produção nacional. Aquele exemplo, de alguma forma eu passei por ele anteriormente. Você tem uma apropriação de receita devida a outros estados, então é uma modalidade predatória, e isso promove o que eu chamo de redução global da arrecadação. Ora, se o Espírito Santo aceitou cobrar 2%, se essa empresa geraria 17% em outra unidade da federação, globalmente a arrecadação do país diminuiu na mesma proporção. Então há uma perda de recursos dos países e, consequentemente, uma perda do Estado em promover o bem-estar social, porque os seus recursos são menores. Bom, aqui, eu esqueci de marcar a hora, aqui eu vou falar do que está sendo colocado como, eu chamei de um projeto de reforma tributária. Bom, primeiro, um projeto de reforma tributária que seja capaz de turbinar o crescimento do país e corrigir uma série de problemas, ele precisa cumprir aqueles 6 objetivos que eu coloquei. Simplificar o sistema tributário, e ao mesmo tempo clarificar a legislação, impedir a guerra fiscal, corrigir essas distorções, promovendo os investimentos em infraestrutura e em bens de capital, tem que promover a desoneração tributária do setor produtivo, mas ao mesmo tempo é necessário que haja uma política de desenvolvimento regional focada nas vocações das unidades da federação. Então você tem ali um conjunto de unidades da federação que tem potencial em alguns ramos de atividade. Você tem que potencializar isso via Ministério da Indústria e Comércio ou Ministério do Desenvolvimento Econômico, e isso tudo visa melhorar também as relações federativas. Sentar Distrito Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Goiás, era quase briga física. Por quê? Porque eles estavam praticando aquilo que ninguém incomodava a prática deles praticarem, que é promoção desses incentivos, e estavam prejudicando sobremaneira o Distrito Federal. Então, a relação do ponto de vista fisco-tributário entre Goiás e Distrito Federal é bastante ruim e decorre da guerra fiscal.
simplificação, eu colocaria como ponto central, primeiro, a extinção daqueles 5 tributos e a substituição daqueles 5 tributos pelo que é o COFINS, PIS, CID, que incide sobre os combustíveis, o salário de educação e a contribuição sobre o lucro e imposto de renda PJ, que juntos poderiam ser substituídos por um único imposto, que é o que a gente chama de imposto sobre valor adicionado ou sobre valor agregado. Então, ali já haveria uma simplificação tributária enorme e uma redução muito grande. Se vocês imaginarem, ou quem é da área contábil, o conjunto de exigências e de profissionais necessários só para cuidar de COFINS, só para cuidar de PIS, só para cuidar da CID, do salário de educação e da apuração das contribuições sobre lucro e do imposto de renda das corporações. Esses 5 impostos, se eles forem transformados neste imposto sobre valor adicionado, certamente eles reduzem o custo da empresa, mas eles criam outro problema. Por quê? Porque a COFINS ela é uma contribuição que vai para onde? Para a Seguridade Social. O PIS vai como salário-desemprego. A CID vai para investimento em infraestrutura viária dos estados e municípios e acho que do governo federal também. Então, você não só tem que extinguir aqueles tributos e criar um novo, mas tem que criar uma regra de partição desse imposto sobre valor adicionado de tal forma a dar continuidade à sustentação dessas atividades que eram patrocinadas por esses tributos. A ideia que foi colocada pelo MANC e que ele considerou razoável é a manutenção daqueles impostos ali, o IOF, o ITR e o imposto sobre importação e o imposto sobre exportações. Eles são fundamentais porque eles servem como instrumentos estimuladores de exportação e também inibidores de importação. Então, o governo não pode abrir mão do imposto exclusivo sobre importação e sobre exportação. E o IPI também é fundamental porque ele é importante no processo de política industrial. Se vocês observarem no Nordeste, o estado de Pernambuco é um dos estados que mais desenvolveu nos últimos anos e decorreu principalmente de uma política de IPI que foi implementada para o Nordeste, principalmente para o estado de Pernambuco, quanto à política industrial, e o estado cresceu significativamente. Então, no que se refere aos tributos federais, essa é a mudança mais significativa. No que se refere aos impostos estaduais, a grande mudança é a simplificação do ICMS, que seria a criação de um novo ICMS, onde houvesse uma legislação única no país de ICMS, e não esse conjunto de 27 legislações, de forma que houvesse alíquotas uniformes em todos os países, e a reforma não pode, até porque o setor empresarial e o setor que vai estar envolvido nesse processo não vai aceitar o aumento da carga tributária. Então a reforma ela tem que estar blindando o país quanto o aumento da carga tributária, mas ao mesmo tempo ela tem que permitir que haja uma lista de exceções. É igual ao acordo do Mercosul. No acordo do Mercosul, você tem um conjunto de regras gerais, mas cada país tem algumas exceções que são permitidas para ele. Em relação à reforma fisco-tributária também, você tem algumas situações onde algum estado tem que poder estabelecer alíquotas diferenciadas em relação a um ou outro bem ou serviço. Em relação aos tributos municipais, não há nada na proposta de valor significativo. Então nós estamos falando praticamente de tributos estaduais e tributos federais. Bom, a ideia de corrigir as distorções dos tributos indiretos primeiro é o aperfeiçoamento da legislação sobre o valor adicionado. Então a ideia é que um produto, como por exemplo o trigo, que digamos que na etapa final ele vai ser o pão que vai estar sendo servido lá no restaurante. Olha, se o trigo sai do meio rural com um valor de produção de 100, a primeira etapa de produção gerou um valor agregado de quanto? De 100, porque você saiu de 0 para 100. Então o tributo incide sobre 100. Se no processo de industrialização, da transformação desse trigo em farinha de trigo, esse trigo passou a valer R$ 180, o tributo tem que incidir sobre
R$ 80. Essa é a ideia do valor adicionado. Você pega a cadeia produtiva e os tributos se incidirão apenas no valor adicionado nas etapas posteriores. Então, o ICMS não é assim? Hein? O ICMS não é assim? O ICMS é, mas outros tributos não. O ICMS é. Mas a reforma prevê que haja essa eliminação de cumulatividade de modo global. Redução na cumulatividade do sistema tributário, eu já te coloquei, e desoneração completa das exportações. O Brasil hoje importa emprego ou gera emprego no mundo inteiro. Então você tem que ter um mecanismo que estimula as exportações brasileiras para gerar emprego aqui, e a questão tributária, principalmente a tributação do destino, é essencial para que isso possa ocorrer. Bom, a reforma tributária ela tem que ser tal que estimule o fim da guerra fiscal. Portanto, é fundamental que haja no projeto de reforma fiscal um processo de compensação. Nenhum Estado vai aceitar perder receita tributária. O Estado tem uma arrecadação DF. O DF tem uma arrecadação anual da ordem de 42 bilhões de reais. Arrecadação não, a arrecadação mais o fundo constitucional. Está previsto para esse ano 42 bilhões de reais. Olha, se vier uma reforma que faça com que o DF vá perder 2 bilhões, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar até porque o dinheiro é muito carimbado. Então a reforma ela tem que ser tal que não gere perda financeira, perda orçamentária para as unidades federativas. Então tem que acontecer isso. E aí, a proposta que está colocada, ela prevê o que ficou convencionado se chamar de Câmara de Compensação. Por isso, no final, eu vou estar mostrando para vocês que o momento é muito difícil para fazer uma reforma fiscal. Porque o governo central teria que dispor dos recursos para fazer a compensação dos estados que tiverem perdas tributárias. E o governo central hoje não tem esse dinheiro em caixa, essa forma fiscal. É só cobrar a dívida ativa. Pois é, a cobrança da dívida ativa é uma saída. O problema é a lei. É a lei. Eu não sei se alguém aqui leu o livro de Gessé Souza, Elite do Atraso. O Brasil, o cidadão brasileiro, ele construiu uma narrativa ao longo da história onde nós jogamos toda a carga de mazela no setor público. Nós falamos mal dos governadores, dos políticos, mas a gente meio que isenta o setor privado. As mazelas do país são muito mais fortes no setor privado, e o nosso judiciário tem uma parceria com o setor privado que é muito ruim para o país. Eu citei o livro de Gessé Souza porque ele trata dessa questão, que nós infelizmente não temos o mesmo rigor no olhar em relação ao setor privado que nós temos com o setor público. Mas a grande torneira dos recursos do país está no setor privado. Não é a corrupção do setor público. A corrupção do setor público é um problema seríssimo, mas a corrupção privada é muito pior. E a pior delas é a relação do setor privado com o Poder Judiciário. Então, no que se refere à desoneração da carga tributária, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, a possibilidade da desoneração da folha salarial. Então, nós temos na proposta do Temer, e aí quando eu vim para aqui, que eu sabia que na sala ia ter só delegado sindical, aí eu falei assim, poxa, mas essa proposta aqui vai cair mal. Só que eu queria lembrar que essa proposta é a proposta do governo do Lula, é a proposta do Manteiga. A proposta de reduzir a contribuição previdenciária patronal for paga de 20% para 14%. Aí assim, quando a gente olha aquela redução e fala, peraí, mas estão falando que a Previdência está com déficit e nós estamos aqui trabalhando na perspectiva de redução. A questão é que há muita sonegação e a percepção que se tem é que essa redução desestimula a sonegação. Então há uma perda de um lado, mas há uma certa compensação do outro. As empresas têm um recolhimento do salário de educação de 2,5%, a proposta é distinguir esse salário de educação. Vocês vão perceber que a extinção do salário de educação não tira da empresa a responsabilidade dela em relação à capacitação corporativa.
aquele imposto sobre valor agregado vai ter uma fração que vai ser destinado à capacitação corporativa. A ideia da proposta do governo em relação ao imposto sobre valor agregado é desonerar a cesta básica e, ao mesmo tempo, ampliar também alíquotas diferenciadas do ICMS para produtos da cesta básica, desonerar investimentos, e isso eu já falei de alguma forma, à medida que eu tenho um crédito ICMS, que eu posso usar ele ao longo de 48 meses, se eu reduzir esse ICMS para um prazo de 12 meses, eu estou permitindo que a empresa deixe de pagar juros por 36 meses. Concorda que é muito importante isso? Porque ela tem um crédito tributário e está com um empréstimo em banco, portanto, gerando uma despesa financeira desnecessária. Em relação ao imposto sobre valor agregado, a ideia é que esse imposto tenha como regra a possibilidade de utilizar o crédito por 12 meses, ou seja, 1/12 por mês. Bom, e por último, criar um dispositivo que garanta que não haverá aumento da carga tributária, de tal forma que os setores contábeis da empresa possam ter lá uma rubrica que represente essas compensações. Bom, com isso, nós temos que trazer para a discussão o que eu chamei de novo modelo de financiamento de políticas públicas. Lá atrás nós falamos, o COFINS, ele é utilizado em Seguridade Social. Olha, se eu estou propondo que ele vai ser incorporado no IVA, ele vai ter que, a Seguridade Social tem que ter uma outra fonte de financiamento. Portanto, com a reforma, qual é a ideia? Que o imposto de renda mais a contribuição sobre lucros passa a ser um único imposto e, ao mesmo tempo, aqueles recursos, tanto do IPI quanto do imposto de renda, sejam destinados em 38,8% para a Seguridade. Em relação àquela junção do PIS/COFINS, salário, educação e o CIP, que vai virar um imposto sobre valor agregado, a distribuição que seria feita seria naqueles percentuais ali: 6,7% para o FAT, que é administrado pelo BNDES, 2,4% vai para o salário de educação, que a gente extinguiria o salário de educação lá atrás, e 2,5% para a infraestrutura de transporte, já que a CID seria extinta e incorporada no imposto sobre valor agregado. Bom, a ideia é que essa reforma ela promova o aprimoramento das relações federativas, e aí é necessário o aprimoramento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Nós temos o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, nós temos o Fundo Nordeste, Fundo Nacional de Desenvolvimento Nordeste, Goiás tem uma sigla assim. FCO é Goiás. FNDE. Não, FNDE é da educação. Eu sei que tem fundos regionais. A ideia é que nessa Política Nacional de Desenvolvimento Regional, você estabeleça a destinação de recursos para as regiões focados nas vocações locais. Então, por exemplo, qual que é a vocação de Brasília? Qual que é a vocação de Brasília? Política. Não, vocação econômica. Tecnologia, ó. Alguém aqui falou de tecnologia. Mais o quê? Tecnologia, confecção, mídia. Mais o quê? Serviço de um modo geral. A área médica. Para vocês terem ideia, uma área que tem lá perto do Lago Norte, entre a Época e o Lago Norte ali, já tem um projeto de um setor, como é que era o nome? Setor não sei o que, de saúde. A ideia era transformar Brasília no Polo Nacional de Saúde. Brasília tem vocação para ser um Polo Nacional de Saúde. Brasília tem vocação para ser um Polo Nacional de Indústria Química, Farmacêutica. Brasília tem vocação para ser um Polo Nacional de TI ou de TIC. Brasília tem vocação para ser um polo de audiovisual. Então, qual? Hein?
Biotecnologia. Biotecnologia também, nós somos fortíssimos, a Embrapa aqui tem um papel enorme e muito importante a nível nacional. Então, qual que é a ideia dessa reforma? Que haja no bojo da reforma um aperfeiçoamento da política nacional de desenvolvimento regional, valorizando as vocações locais. Não dá para você pensar em ter atividades aqui, por exemplo, que exigem um consumo muito elevado de recursos hídricos. Por quê? Porque recursos hídricos, a gente está passando aí pelo contingenciamento de recursos hídricos, e esse processo ele vai piorar nos próximos anos. Brasília em torno cresce, adivinha quantos mil habitantes crescem em Brasília em torno por ano? Chuta. Mais de 100 mil. Em torno Mais de 100 mil. de Águas Lindas. O entorno metropolitano são as cidades que estão grudadas aqui. Na saída aqui é Águas Lindas e Santo Antônio Descoberto. Para a região sul é Valparaíso, cidade ocidental, Lusiana. Para a saída norte, Formosa para cá. São 9 municípios. Esses 9 municípios, mais o DF, cresce 100 mil habitantes por ano, sendo Brasília quase 70 mil habitantes por ano. Então, é uma cidade média por ano. Então, a questão dos recursos hídricos é muito preocupante. Lembrando que Corumbá 4 nos garante água por mais 10 anos, mesmo com esse crescimento. Então, Brasília tem problema de água hoje por falta de planejamento. Porque agora que faltou água, está se fazendo as adutoras aqui para Corumbá 4. Mas a água de Corumbá 4 está indo embora sem ser utilizada adequadamente por falta de investimento. Então, quer dizer, Brasília, um plano nacional de desenvolvimento regional, nos remete às vocações locais. E eu coloquei aqui algumas atividades que eu considero que fazem parte das vocações locais, mas logicamente que tem outros. Bom, aí tem a questão do repasse do fundo de participação do Estado e do município, e que naturalmente vai exigir uma maior solidariedade fiscal entre a União e os Estados e também entre os Estados. Por quê? Porque aprimora essas relações federativas e essa briga que existe, briga política, entre aspas, entre Goiás e o Distrito Federal, ela tende a desaparecer à medida que nós tenhamos uma política nacional de desenvolvimento regional. Até porque é o seguinte, é impossível, por exemplo, o setor de transporte, alguém tem a ilusão de que dá para resolver o problema de transporte público em Brasília sem fazer um acordo com as cidades do entorno? Não. Eu tenho um artigo, depois se tiver a oportunidade de ler, eu até tentei publicar ele, que é uma proposta que eu fiz no NB da criação de uma agência metropolitana de transporte. Não dá para o DEFTRANS gerir o transporte no Distrito Federal e a NTT gerir o transporte nas cidades do entorno metropolitano. Você tem gestores distintos, com capacidade técnica e operacional distinta, e os problemas, eles são intercalados no dia a dia. Então, é necessário a constituição de uma agência de transporte para a região metropolitana de Brasília, integrada com Brasília, para que a gente resolva este problema de transporte. Então, tem muitas coisas que acontecem em todo o Brasil que demandam essa integração entre nós e o Estado de Goiás e, em alguns aspectos, ao Estado de Minas. Vai passar. Bom, quais são os impactos dessa reforma para as empresas, trabalhadores, estados e municípios? Eu não sei de quem é esse celular, mas ele está ótimo porque está servindo para eu. Hein? É o meu. Ah, ele está servindo para eu olhar agora, eu já fui informado que eu tenho 10 minutos. Então é o seguinte, primeiro, impacto na empresa. Na empresa, o impacto principal é a simplificação da apuração das obrigações tributárias e a redução de custos arrecadatórios. Isso, naturalmente, também há uma redução da carga tributária à medida que há a proposição de extinção de alguns tributos, como a redução do recolhimento previdenciário de 20% para 14% e do salário de educação de 2,5% para 0%, melhora as condições de concorrência da empresa e, consequentemente, a capacidade de produção delas. Por quê? Porque elas vão ter uma redução de custos. E aquela mudança de 48 meses para 12 meses na utilização do crédito tributário
desonera os investimentos e cria um potencial de crescimento significativo para as empresas brasileiras. Em relação aos trabalhadores, como a proposta do governo Lula estava no sentido de desoneração da cesta básica e, ao mesmo tempo, na redução da regressividade dos tributos do país. Nós temos uma estrutura tributária muito progressiva, de tal forma que, curiosamente, quem ganha menos paga proporcionalmente mais da sua renda. A ideia da reforma tributária, à medida que os produtos da cesta básica terão tributações mais modestas, a ideia é melhorar a regressividade dos tributos do país. Naturalmente, deve aumentar o emprego formal, estimular os investimentos e aumentar a capacidade competitiva das empresas, facilita o que eu chamei de transparência sobre a carga tributária. Se hoje eu pego um produto, eu não sei qual o imposto que tem incidido nele, com essa reforma fica mais fácil identificar quanto de tributo tem em cima dos produtos e, consequentemente, dá mais poder ao consumidor de interferir nesse debate. E a nova política de desenvolvimento regional, ela organiza a federação. Porque a federação brasileira hoje, do ponto de vista de incentivo ao desenvolvimento regional, é uma bagunça. A guerra fiscal é uma bagunça. O estado de Goiás cresceu enormemente nos últimos anos, à custa de incentivo fiscal, mas o estado está quebrado e o setor produtivo lá está muito bem obrigado. Por quê? Porque há uma incompatibilidade entre o poder de concessão de incentivo do estado e a proposta de desenvolvimento regional de longo prazo. Em relação aos estados e municípios, a expectativa é que haja um aumento da arrecadação, principalmente pela redução da sonegação e pelo fim da guerra fiscal. Os municípios e estados vão ter como definir melhor uma política de desenvolvimento regional e ali um item que é essencial, a criação do Fundo de Equalização de Receitas. Nenhum projeto de reforma tributária vai ser aprovado se não houver a perspectiva dos estados não perderem. Como é uma reforma constitucional que demanda 2/3 do parlamento, para conseguir 2/3, os estados que tiverem perdas não vão votar favorável. Portanto, é necessária a criação do Fundo de Equalização de Receitas, razão pela qual o momento é muito ruim se nós quisermos fazer reforma tributária, porque o governo central está com uma limitação de caixa. Tá? Pode passar. No que se refere ao impacto sobre o crescimento econômico, a estimativa do Ministério da Fazenda, na época, é de que o potencial de crescimento do PIB seria aumentado em 0,5% ao ano. Quem tem uma data de 12 aí? Eu queria fazer essa conta, eu pedi até o Lino. 1,0005 elevado a 100. 100 anos para um país é coisa pequena. Deve dar 3 vezes o PIB. Ou seja, se a gente considerar o Brasil nos últimos 100 anos, se ele tivesse uma estrutura tributária mais adequada, o PIB hoje poderia 65%. Em 100 anos, o país dá um salto quase dobrando o PIB. Nós estamos dobrando em termos reais. Ou seja, está claro o quanto a estrutura fiscal-tributária e a complexidade dela impacta negativamente no Brasil. Porque as empresas pagam um preço muito alto para ter uma estrutura de capital adequada e a proposta de reforma fiscal, ela desonera principalmente os investimentos. Pode passar. Aí a última lâmina, um pouco de reflexão, um pouco do que eu já falei também. O momento é oportuno para a reforma? Adiantando a minha opinião, é que não. Primeiro, as condições econômicas e políticas não são boas. A União terá que bancar com o fundo de equalização. O governo central tem recurso hoje para constituir um fundo aí de uns, eu não tenho nenhuma estimativa, mas vou chutar uns 30 bilhões para equalizar a perda de receita dos estados. Eu considero que não. No momento, nenhum estado está tomando iniciativas novas de guerra fiscal. O que está consolidado ali em Anápolis está consolidado. Vocês não estão vendo surgir um polo industrial. Existia uma proposta de um polo industrial em Formosa, que era um polo que eles chamavam de indústria da defesa. Qual que era a ideia? Pegar todas as empresas que trabalham na área de defesa, aí nós estamos falando de
de segurança eletrônica, de produção de armas, de toda a indústria de defesa. Havia uma proposta da constituição de um polo industrial de indústria de defesa aqui em Formosa, há uns 3 anos atrás. A crise abortou a proposta. Por quê? Porque os estados não têm caixa hoje para dar incentivo. Tá? E aí, abro um parênteses que eu esqueci de abrir no início da fala, e que é muito importante. Se um estado der um incentivo baseado no ICMS, onde a alíquota é 15%, e ele reduz 10%, cobrando apenas 5%, para efeito de exigências de recursos constitucionais, ele tem que calcular em cima de 15%. Por exemplo, 25% dos recursos para a educação. Se o Estado conceder um abatimento do ICMS de 15% para 5%, o percentual de 25% vai ser calculado em cima dos 15%. Então, para ele dar incentivo, ele tem que ter bala na agulha para sustentar os recursos legais, as destinações compulsórias, para saúde, educação e segurança. Então, este é o problema. Então, hoje não tem guerra fiscal porque ninguém está com folga de caixa nem para bancar esses recursos para saúde e educação, que são definições legais de percentuais legais. Então, hoje nós não temos guerra fiscal intensa, em decorrência até da conjuntura econômica, portanto, a reforma fiscal ela não tem essa motivação, porque o Supremo Tribunal Federal muitas vezes pressionava para que o país fizesse uma reforma. Hoje não tem pressão de ninguém. A pressão da sociedade por mudança do sistema tributário, ela também não ocorre porque a pauta nossa hoje é o quê? É o golpe e a retomada da democracia e a questão da corrupção. A sociedade está muito mais mobilizada hoje para discutir a retomada da democracia e o fim da corrupção do que propriamente uma reforma estrutural, uma reforma tributária. E por último, as condições técnicas. O Brasil inteiro implantou a nota fiscal eletrônica, o conjunto de informações que estão nos grandes computadores dos estados e da federação é suficiente para que a gente faça uma reforma e consiga calcular até nas casas decimais quanto é que cada estado perde e quanto é que cada estado ganha com a reforma. Então, tecnicamente, o país tem condições de fazer a reforma fiscal, mas politicamente e economicamente não. Portanto, a resposta a essa pergunta é que o momento não é oportuno para a reforma, mas é fundamental que o país retome esse tema à medida que as oportunidades surgirem, porque ele é essencial para o crescimento econômico do país. É isso. Eu tinha para falar e eu queria abrir o debate. Eu não sei qual é a minha meta.